Salomão, o playboy mulherengo escolhido por Deus. E olá, meus queridos e amados primatas, e estamos de volta hoje, domingão, juntos nesta grande premiere com essa galera maravilhosa, a Nação Primata, diretamente de Boston, Massachusetts, dessa caverna maravilhosa que é também a minha propriedade, o seu canal a teu dispor, vem trazendo a melhor informação, o melhor conteúdo dentro da questão religiosa, o mundo secular e tudo aquilo que diz a respeito daqueles que têm o direito de não crer sem evidência. Já quero dizer para você uma grande boa noite. Have a beautiful night. It's good to have you here. Muito bom ter você conosco. Não se sinta envergonhado e já vai deixando o seu like. Não se esqueça que é muito importante para que esse programa tenha uma participação e uma oportunidade na plataforma do YouTube e também se inscreva para poder ajudar a propagação desta mensagem. E eu já quero te agradecer e a todos vocês, muito obrigado. Thank you so much. You guys are freaking awesome. E eu gostaria já, porque esse assunto que eu escolhi para falar com vocês sobre Salomão, esse grande cafetão ricaraço que nós encontramos ali na Bíblia e que é conhecido por todos, principalmente por aquela grande sabedoria dada por Deus através daquele sonho, que nós estaremos entrando em detalhes. E eu gostaria que você ficasse até o final, porque existe muitas coisas que talvez você já ouviu ou talvez você nunca ouviu desse personagem bíblico. E a grande pergunta da noite é: quem realmente foi o verdadeiro Salomão? Esse ricaço, cafetão mulherengo que nós conhecemos das Escrituras. Salomão foi um governante do Reino Unido de Israel que governou cerca do século X a.C. e por volta dos anos 3000 desde então, seu nome se tornou símbolo de riqueza e poder. E acima de qualquer coisa, de sabedoria, sendo considerado o homem mais sábio que existiu, que andou no planeta Terra, ou que possivelmente poderia fazer essa façanha, o grande Salomão. O cara era tão conhecido por seus julgamentos de sabedoria que até mesmo a grande conhecida rainha de Sabá viajou o mundo todo para encontrar com o rei Salomão. Mas a presença e a glória do rei Salomão eram tão grande que nem mesmo a própria Bíblia poderia conter as grandes histórias a respeito desse homem. As lendas das suas grandes realizações foram contidas dentro do folclore judaico e islâmico, contando lendas de até mesmo demônios que foram controlados pelo rei Salomão. E esse mesmo folclore conta histórias de domínio sobre bestas e animais, e dentro do folclore judaico e essas histórias contadas, Salomão tinha o poder de falar com bestas extraordinárias. Até mesmo uma das histórias, se vocês quiserem que eu conte, porque eu já disse para vocês, a história de Salomão, ela é muito grande porque ela não pode ser somente analisada às lentes da Bíblia. Nós sabemos que a cultura judaica traz histórias fenomenais e até mesmo alguns apócrifos que foram banidos em relação à pessoa de Salomão. Todos esses eventos levariam pelo menos mais de uma hora para ser contados aqui em detalhes. E hoje nós estaremos contando essa história dentro de um resumo muito básico, trazendo pontos, mais uma vez, que talvez você tenha ouvido, mas que você não tenha tido oportunidade de analisar na figura deste grande homem. Se tudo que você sabe sobre o rei Salomão, além das riquezas e da sabedoria, e talvez aquele ato que ele tenta partir um bebê pela metade com uma espada para provar que qual era a mãe verdadeira do menino que sobrou daqueles dois que tinham morrido, que para mim não é sabedoria nenhuma, né? É um ato de loucura e desespero. Você ainda não sabe muito sobre o rei Salomão. E nós estaremos continuando, diving in, nessa história agora.
A subida ao trono do grande rei Salomão. Quando você analisa essa história, e é muito legal para vocês que hoje é domingo, dia de leitura da palavra, está contido em 1º e 2ª Reis, nós podemos analisar que parece algo tirado de Game of Thrones, porque em minha opinião Game of Thrones é muito melhor do que essa literatura fictícia da Bíblia. Não quero dizer que o outro não seja fictício, mas pelo menos creio eu que o enredo é um pouquinho melhor no Game of Thrones. Salomão era filho do rei de Davi, aquele que slayed, ou melhor dizendo, dominou e matou o gigante de Golias, e que vocês conhecem a história muito bem, e que até mesmo eu fiz um vídeo falando especificamente da vida de Davi, o pai do garotão Salomão. A história de sua mãe todos nós conhecemos, que é a grande, beautiful Betsabá, que estava se banhando ali no seu terraço, e Davi não pôde conter os seus olhos, e o desejo foi mais forte do que a razão, e ele acabou também matando o marido dela para que ele pudesse, que é o grande falecido Urias, e ele podendo se casar com ela ali, dando uma queima de arquivo naquele pecado e se casando com Betsabá, e Salomão sendo fruto dessa união. Nós temos que lembrar que o primeiro filho dessa união morreu, e se você não sabe quem foi o assassino desse bebê, foi o próprio Deus. E a razão toda por causa desse assassinato e esse aborto cometido de Deus em Betsabá foi porque a linhagem obviamente não poderia continuar suja através de um pecado. E imagina, Jesus, ele simplesmente ter a sua linhagem conectada a esse adultério. Então, Deus mais uma vez propaga ali uma pequena queima de arquivo, matando o primeiro filho de Davi, e assim apagando toda essa história, abrindo as portas para que Salomão viesse cumprir segundo a sua vontade. E o mais interessante é que o nome Salomão vem da palavra shalom, que significa paz. Justamente depois de uma queima de arquivo e Deus cometer um aborto, matando o primeiro filho de Betsabá, nós vemos aí o futuro rei do povo de Israel, Salomão, aquele que veio trazer a paz. Você está me entendendo? Algo bizarro só quando você analisa a palavra de Deus dessa maneira. E um tanto que, ironicamente, a ascensão de Salomão ao reinado não foi nada pacífico. O primeiro livro de Reis registra que o primeiro herdeiro ao trono, Adonias, basicamente usurpou essa oportunidade do seu pai, que já estava velho. E teve também apoio de líderes militares, porém os profetas e sacerdotes não quiseram dar esse golpe de estado e se envolver nessa questão toda. Nessa bagunça toda que você pode encontrar ali em 1 Reis, você vê Natã e Betsabá conspirando todo esse golpe e assim sucedendo, fazendo que Salomão viesse ser o herdeiro legítimo e assim assumindo o trono do reinado do povo de Israel. Quando os convidados e os conselheiros de Adonias que estavam ali naquele evento ouviram de tudo que estava acontecendo, eles levantaram e já saíram correndo, porque eles sabiam que a vida deles a partir daquele momento já estava em jogo com tudo que estava acontecendo. Adonias fica para trás, cara, o irmão do cara. Ele tem que implorar pela sua vida para não morrer. Isso mesmo. Isso tudo está contido ali na palavra de Deus. Salomão se torna o mais novo rei de Israel e também não só o mais novo na questão de ser o mais recente, mas um dos mais novinhos, mesmo com 15 anos, ele assume o trono e ele promete não fazer nada contra Adonias, ou se ele resolve entrar num acordo com Salomão, de nunca fazer nenhuma maldade ou querer se vingar contra o reinado. E assim, dando a oportunidade dele de spare sua vida. E você deve estar se perguntando, de onde vem a sabedoria do rei Salomão? O rei Salomão ele é conhecido por dois atributos, que é a sua grande sabedoria e sua grande riqueza. Entenda que outras pessoas são mencionadas na Bíblia como ricas, mas ele é conhecido como uma pessoa
mais rica que existiu naquele tempo. A sabedoria de Salomão não era totalmente inata. No entanto, 1 Reis nos lembra que a sua lendária sagacidade foi dada, simplesmente um presente enviado, um gift from God, dado por Deus. Depois de Salomão fazer um mega sacrifício ao Senhor, a palavra de Deus nos conta que ele vai descansar e acaba dormindo. E Deus aparece para ele através de um sonho misterioso. Um sonho que somente Salomão teve e poderia testificar. E o que o grande Salomão pede nesse sonho? Ele poderia ter pedido riquezas somente, poderia ter pedido mulheres, poderia ter pedido qualquer coisa. Eu, no meu caso, eu iria pedir mais desejos, né? Porque o que está aparecendo ali é um gênio da lâmpada mágica aparecendo e dizendo, olha, eu vou te dar um desejo. Eu, como sou mais esperto do que o gênio, falei, o meu desejo é que eu tenha mais desejos. Então, assim, eu vou ter desejos para sempre. Mas não. Salomão, ele pediu sabedoria. O homem mais sábio. E eu acho que eu e você, nós queremos testar esse grande dom dado por Deus. Porque, pare e pensa comigo, Deus ele aparece para você através de um sonho e diz assim, meu filho, eu vou te dar um desejo. O gênio da lâmpada mágica, o grande Senhor dos universos, e você pode pedir qualquer coisa. Se você pede sabedoria, como você descreve esse tipo de sabedoria? Uma sabedoria limitada, porque a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que existiu, que andou na face da terra. Então agora nós iremos mostrar para vocês algumas façanhas documentadas da sabedoria de Salomão. Você está preparado? Vamos lá! Então vamos à primeira façanha dessa sabedoria comprovada de Salomão, que estão em todos os livros de ciência e que estão nos marcos da história para que você possa conferir. O raio-x. O alemão conhecido como Salomão, filho de Davi, é considerado um dos grandes inventores do raio-x. O raio-x é uma forma de radiação eletromagnética que pode penetrar em elementos sólidos e passou a permitir diagnósticos médicos a serem mais precisos, não apenas se baseando em sintomas ou cirurgias. Obrigado, Salomão. A segunda grande descoberta feita pelo rei Salomão, filho de Davi, é a penicilina. A penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto por acidente pelo escocês Salomão, filho de Davi, em 1928. Embora seja o caso que já havia alguns estudos feitos anteriormente, esse foi um verdadeiro marco na história da medicina. Muito obrigado, Salomão. Que passou a salvar vidas e milhares de vidas, coisa que nenhuma outra religião fez desde então. Uma outra descoberta, feita pelo rei Salomão, a dupla espiral do DNA. A belíssima estrutura do DNA foi creditada aos cientistas Salomão, filho de Davi, e ao outro cientista também, seu parceiro, Salomão, filho de Davi. E isso tudo aconteceu por volta de 1953. Há algumas controvérsias de quem foi o pai ou a mãe dessa grande descoberta. Foi daí em diante que o mundo pôde conhecer o código de vida que nós conhecemos hoje. E nós temos que agradecer ao rei Salomão. Uma outra descoberta mega importante para a humanidade que nós não podemos deixar de, mencionar nesse programa hoje à noite, de Salomão, foi a descoberta da insulina. Em 1889, os médicos Salomão, filho de Davi, e Salomão, filho de Davi, removeram o pâncreas de um cachorro para entender como que o órgão afetava a digestão. Dias depois, moscas se aglomeraram na urina do bichinho, uma coisa que foi horrível. E isso aconteceu porque a urina estava lotada de açúcar. E assim, removendo o pâncreas, eles causaram uma diabetes instantânea no cachorro. E também não conseguiram descobrir o que estava causando isso. Porém, com um pouco mais de tentativas e alguns outros estudos, eles descobriram que o acúmulo de açúcar da glicose, deixando o órgão, obviamente, deficiente, eles puderam
através desse experimento, entender um pouco melhor como funciona esse mecanismo e graças a esses cientistas Salomão e Salomão. Então nós vimos aí algumas descobertas pelo rei Salomão. Claro que não, nenhuma delas foram feitas por ele. E é isso que é mais aborrecedor quando nós encontramos esse tipo de proclamação dentro da Bíblia, dizendo que Salomão foi o homem mais inteligente que existiu ou talvez viesse a existir na face da terra. Então eu acho que essa parte aí já está decidida, vamos continuar andando. Salomão escreveu 3 livros e na verdade ele escreveu outros mais, mas eu gostaria de falar dos principais que estão na Bíblia, que é Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Bom, esses livros são os que vocês conhecem da Bíblia Sagrada e nós temos alguns apócrifos também. E como não vai dar para a gente nem entrar um pouquinho nesses livros, se você quisesse dar prioridade para um desses 3 livros, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, você pode deixar no comentário, eu prometo que eu vou trabalhar nessas opções com carinho, porque eu acho que são livros extremamente interessantes que falam muito sobre a vida de Salomão. Aprender da vida de Salomão sobre a história que nós estamos lendo hoje, em 1º e 2º Reis, é simplesmente fundamental. Mas quando nós olhamos esses 3 livros de Salomão, nós olhamos muito o caráter dele. Ele fala muito de uma forma pessoal, e não é uma história contada sobre a vida dele, é uma história dele, dada por ele, através dessas escrituras. Principalmente Provérbios, que você vê que ele está numa certa idade não muito avançada e nem muito novo. Cantares, na verdade, você vê a paixão dele, como de um adolescente, muito sexual. O livro de Cantares é completamente sexual. Fala de posições, tamanhos e versículos que deixariam a galera aqui de queixo caído. O que parece bem claro que mulheres são um problema bem grande na vida de Salomão, tanto ao ponto dele ter 700 esposas e 300 concubinas. E algumas pessoas vão argumentar que a maioria dessas relações eram relações entre os países, relações políticas. Mas a gente sabe que ele tinha o sangue do pai Davi, que tinha 8 mulheres. E o cara era fera, então o negócio dele ali era sair comendo tudo que tinha ali, porque ele tinha direito. Ele era esse garanhão, esse pimp, esse cara ricaço que podia ter o que ele quisesse. Não havia nada que Salomão não desejasse que ele não iria ter. Bom, vamos entrar no ponto das mulheres e como eu disse para você, o vídeo acabou se estendendo e eu vou deixar muita coisa para trás e quem sabe a gente faz uma revisão de algumas partes que vocês gostariam de ouvir sobre Salomão, que eu acabei deixando, e a gente pode voltar a fazer um outro vídeo no futuro. Mas a gente também aqui não vai ficar enchendo linguiça de todo mundo, porque senão fica pesado. O último ponto, e super bacana, que nós iremos analisar, é o ponto da vida de Salomão com as mulheres. E o grande problema da vida de Salomão não foi só a questão de ter várias mulheres, foi que essas mulheres se tornaram influências diretas em Salomão, fazendo que ele viesse se esquecer da sua cultura judaica e ele viesse se entregar às suas paixões, o que é mostrado no livro de Eclesiastes, suposto livro da sabedoria de Salomão. Ele não só se apaixonou e deixou que os desejos da carne viessem dominar ele, mas ele veio se envolver com a cultura de outros deuses. E a rainha de Sabá, ela também, historicamente, fazia adorações ao Deus Sol. Em 1 Reis, no capítulo 11, você vai ver que o grande problema foi a influência dessas culturas, dessas esposas, na vida dele. E ficou tão ruim, mas tão ruim que, presta atenção, ele não apenas permitiu que elas viessem adorar a outros deuses, mas permitiu que eles viessem adorar esses deuses dentro da sua própria casa. E, consequentemente, Salomão começou a adorar esses deuses. Ele começou a fazer a adoração ao deus Moloch, que nós conhecemos como o deus amonita, cuja a adoração tradicional era ofertar em sacrifício crianças a esse deus. E você pode pesquisar e depois você volta e deixa o seu comentário aí na caixinha de comentários.
De acordo com o apócrifo de Salomão, Salomão ofereceu sacrifício de gafanhotos ao deus Moloch em troca de sexo com uma mulher sunamita, para você ver até onde os desejos de Salomão acabou levando ele. E você pode ver isso no incrível cântico de Salomão. No entanto, quando Salomão foi punido por Deus e perdeu a sua sabedoria, a sua linhagem ela foi amaldiçoada e as tribos tiveram vários problemas daquele ponto em diante, por causa desse pecado. Porque Deus ele gosta muito de ser adorado, ele não permite que você adore outros deuses, não. Só pode adorar ele e sacrificar no nome dele, não em nome de outros deuses, né? Ciumentinho. Bom, ele acabou sendo rejeitado e a conclusão é essa. 10 das tribos de Israel acabaram rejeitando o filho de Salomão, Roboão, tomando Salomão como o último rei de Israel. O que aconteceu com essa rachação toda é que no lado sul do reinado de Judá, Joboão é o que tomava conta ali da porra toda. E na parte norte do reinado de Judá era Jeroboão, que tomava conta ali da bosta toda. Então você vê essa rachadinha e eles se dividindo. Isso tudo aí porque Deus, ele rejeitou o que Salomão acabou. Sempre Deus punindo uma geração futura pelos erros dos pais. Você tá entendendo, né? A monarquia unida, ela durou somente 100 anos e depois elas nunca mais se uniram, o que foi algo terrível. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo que nós fizemos sobre a vida de Salomão e obviamente que poderíamos apresentar mais materiais falando sobre a questão de quem foi Salomão, mas eu não quero tomar o seu tempo. Eu espero que você tenha gostado, ficado com um gostinho de quero mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E na quinta-feira nós temos um episódio novo para você e no domingo também. Galera, muito obrigado, vocês são maravilhosos e deixa aí o seu comentário, fala para mim o que você achou. Se não foi bom, se foi legal, bacana, para que a gente possa sempre estar produzindo o melhor. Quero deixar um happy birthday pro meu amigo lutador de MMA, o cara é um super fenomenal. A gente sempre ali conversa pelo Instagram. Eu quero dizer para você, parceiro, happy birthday, muitos anos de vida, continua dando tuas porradas aí. Grande ateu. Abração, meu amigo, tá? A gente se vê. E para vocês aí, galera, obrigadaço. E não se esqueça, nós estamos juntos e durante a semana, aquela passadinha ali no Facebook, Instagram, pra gente ter o nosso reencontro. Muito obrigado por tudo, meus queridos e amados primatas.